Gente, vamos lá. Vamos dar prosseguimento ao nosso trabalho nessa manhã. Nós alcançamos a lição de número 6 dessa revistinha aqui, Até os Confins da Terra. Essa revista tem uma característica que me chamou muito a atenção. Ela foi escrita, as lições foram escritas pelos nossos missionários da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Sua sigla é APMT. Então, os autores das revistas, ou melhor, os autores das lições são nossos missionários. Hoje vamos tratar sobre a lição de número 6. Eu vou apresentá-la com algumas modificações, mas nós vamos seguir a estrutura proposta pelo autor. Ok? Nosso tema é unidade na missão. Nós vamos estudar sobre a importância da unidade a fim. Lição 7. Então é a lição 7. Unidade na missão. Ok? O texto base está lá no Novo Testamento, João capítulo 17. Então, por favor, abra sua Bíblia comigo em João capítulo 17. João capítulo 17. Nós vamos ler todo o capítulo. Ele possui 26 versículos, leitura alternada e voluntária. Cada um vai lendo um versículo. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço. Vai lá. Eles não são do mundo, como também eu não sou.
Ok, gente, até aí. Unidade na missão. Esse vai ser o nosso tema nessa manhã. Em João capítulo 17, encontramos uma bonita e fervorosa petição de Jesus. Nós encontramos aqui o registro de uma intercessão de nosso Senhor. O que é a intercessão? Intercessão é aquela modalidade de oração onde nós oramos por outras pessoas. Então, quando eu oro pelo Francisco, Senhor, abençoe o Francisco, abençoe a Gia, abençoe o Gui, abençoe essa família querida, preciosa, eu estou fazendo uma oração de intercessão. Quando vocês estavam lá orando pelo André, orando por nós, vocês estavam intercedendo pelo André. Recebemos a notícia há pouco da situação da Neia, vamos orar por ela, pelo Toninho, pelas meninas, pela família. Essa oração é chamada de intercessão. A intercessão é quando você ora por outra pessoa, ok? Aqui no capítulo 17, nós encontramos o registro de uma oração de intercessão feita por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele orou pelos seus discípulos, não apenas por aqueles discípulos que estavam ali ao seu lado. Essa oração é ampla, essa oração é larga. Aqui nós encontramos o Senhor intercedendo por sua igreja, de todas as épocas e de todas as eras. Ele intercedeu em favor daqueles discípulos e daqueles que viriam. Ou seja, aqui nós encontramos o registro de nosso Senhor orando por nós. João 17 registra nosso Senhor intercedendo junto ao Pai Celestial por mim e por vocês. Não é maravilhoso sabermos que o Senhor intercede por nós? Não é maravilhoso, não é encorajador constatarmos o fato de que o Senhor está sempre intercedendo por nós? Não é encorajador quando alguém manda uma mensagem, olha, estou orando por você. Olha, eu estou rogando a graça do Senhor sobre você, pela sua família. Estou implorando a bênção do Eterno sobre a sua vida. Eu venho sendo assim muito encorajado através da vida de um colega da época do seminário, o reverendo Luiz Carlos. Depois que a gente saiu do seminário, ele foi ser pastor em Olímpia. A gente era próximo na época do seminário, estudamos aqui no seminário de Campinas, mas depois do curso ele foi para muito longe e, querendo ou não, a distância esfria um pouco as relações, não é? Eu estudei no seminário, eu era muito jovenzinho, no Instituto Bíblico também muito jovenzinho, e os jovenzinhos imaginam que as amizades serão eternas, não é? Eu imaginava, essa amizade aqui vai me acompanhar durante a vida toda. Teve colega lá, eu comentei do André, nem para colocar uma mãozinha assim de oração. Falei, eita, e eu imaginei que a amizade seria eterna. Talvez ele tenha orado, né? Mas eu senti falta da mãozinha lá. Todo mundo dá uma olhadinha lá em quem colocou a mãozinha ou não, não é verdade? Em compensação, o reverendo Luiz Carlos, a gente não manteve assim muito contato, mas desde que eu coloquei lá a situação do André, toda manhã, orando pela restauração do André. Aí, ele fez isso uma vez. Aí ontem, de novo, o Zezão deve ter se esquecido. Olha eu, incrédulo, descrente, né? Em vez de já pressupor que meu irmão estava perseverando em oração pelo meu filho, fiz a suposição, olha, o Zezão deve ter se equivocado. Ele já tinha colocado antes que estava orando. Aí hoje que eu me dei conta, ele colocou lá, orando pela restauração do André. E aí aquilo me encorajou tanto, vendo um irmão meu, um colega meu de ministério, que está perseverando em oração, suplicando pela restauração do André. O que o Luizão está fazendo? Vocês viram que eu falei várias coisas, né? Luiz Carlos, Zezão, Luizão. Na época do seminário a gente chama o outro de vários nomes. Às vezes esquece o nome e lembra do apelido. Tá? O fato é que esse meu irmão está perseverando nessa oração do tipo intercessória. Tá?
Então, aqui em João capítulo 17, nós encontramos uma oração de intercessão. Jesus orando por nós. Eu quero destacar o verso 21, destacar agora inicialmente. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nesta oração de intercessão, Jesus compartilha seu coração com o Pai e expressa a importância da unidade do povo de Deus para a missão. O texto é belíssimo. Jesus afirma: eu e meu Pai temos comunhão, e a minha intercessão é para que a unidade que nos caracterize também nossos servos, os discípulos. Ok? Vamos lá. Eu quero destacar, a partir da revista, algumas lições. Em primeiro lugar, a unidade é fundamental para a missão. Não é elemento opcional, não é coisa que pode ser descartada, não é coisa sem importância. Alguns itens são opcionais, não é? Você vai adquirir um carro, alguns itens são opcionais. Banco de couro? Legal, queria ter, mas se não tem, dá para andar também. Ar-condicionado? Todo mundo gosta, mas você se locomove com um carro que não tem ar-condicionado. São itens de caráter opcional. A unidade na vida da igreja é fundamental. O povo de Deus não pode ser desunido. O povo de Deus deve ser caracterizado pela unidade. E, no exercício da missão, essa unidade faz toda a diferença. Jesus intercede pelos crentes, implorando ao Pai para que eles sejam um. Essa é a oração do Senhor em relação a nós, que eles sejam um. Não aparece aí outro número, não. Não é 2, não é 5, não é 10. É um. Senhor, que eles sejam um, como nós somos um. Que eles sejam um. A unidade mencionada por Jesus aqui não é apenas colaborativa, mas sim uma comunhão profunda, baseada no amor mútuo e nessa plena consciência de absoluto pertencimento ao Senhor. Essa unidade, gente, é capaz de transcender, de superar toda e qualquer diferença cultural, social e racial. A igreja é, na verdade, um grande milagre, não é? Porque são pessoas diferentes que convivem, pessoas com histórias diferentes, pessoas com temperamentos diferentes, pessoas com condições financeiras diferentes. A igreja é um grande milagre. Eu fico assim, fascinado, encantado com o fato de que a igreja possibilita relacionamentos que seriam impossíveis fora dela. Porque aqui não importa se é rico, se é pobre, ou não deveria importar. Aqui não importa a sua cor. Aqui não importa essas coisas que lá fora dividem, distanciam na igreja esses muros, essas divisões, essas linhas divisórias precisam ser superadas. Então a igreja oportuniza relacionamentos que fora dela seriam impossíveis. O encontro de gerações, não é? Eu fico satisfeito quando eu vejo uma criancinha sendo encorajada por uma pessoa mais velha. Fora da igreja isso é difícil acontecer. Mas aqui novinhos e mais experientes convivem e se encorajam e se inspiram. Não é mesmo? Então a igreja, ela é expressão da bondade de Deus e ela manifesta também essa unidade. Quando a comunidade cristã vive em unidade, ela reflete em intercessão e também em missão o próprio Deus Trino, visto que o Pai e o Filho e o Espírito Santo são um em essência. A unidade é, portanto, fundamental para a missão.
Prosseguindo, a segunda lição que aprendemos é a seguinte: o Pai, o Filho e o Espírito e a Igreja em missão. No contexto do texto que lemos, no contexto da intercessão de Jesus, a missão da igreja deve ser compreendida como uma extensão da missão do próprio Filho de Deus. O que a gente precisa fazer em relação ao mundo? Aquilo que o Senhor Jesus fez. A nossa tarefa, a nossa responsabilidade é imitar, é emular o comportamento de nosso Senhor. Ok? Jesus fez isso em relação ao mundo, eu devo fazer isso também. Por exemplo, caminhando. Jesus Cristo afirmou o seguinte: eu sou a luz do mundo. Logo, vocês também devem ser a luz do mundo. Cristo é a luz do mundo e a igreja também é. Lá em João capítulo 8, verso 12, lemos palavras do nosso Senhor Jesus, uma das 7 declarações do tipo eu sou, que nós encontramos no 4º evangelho. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aquele que é a luz do mundo afirmou que seus discípulos são o que mesmo? Vós sois a luz do mundo. O que Cristo é e oferece para o mundo, os crentes, a igreja também deve ser e oferecer para o mundo. Ok? Prosseguindo. Jesus veio para buscar e salvar o perdido e ordenou que a igreja faça a mesma coisa. Quero lembrá-los aí de Lucas capítulo 19, verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Esse versículo é o coração do Evangelho de Lucas. E para aqueles que estão familiarizados com a Escritura, esses sabem que o capítulo 19 de Lucas registra o encontro do Senhor com quem? Quem se lembra? Zaqueu. Tá? Então, Lucas 19, a gente encontra aí o registro do encontro do Senhor Jesus com Zaqueu. E após salvar aquele homem que era evitado, que era rejeitado pelas pessoas, depois de testemunhar a transformação que ocorreu na vida daquele homem, se lembrem de que eles estavam sentados, estavam lá num banquete, e Zaqueu fez uma declaração que fez calar a todos: Senhor, eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais. Isto é, a conversão produziu naquele homem uma grande transformação. A ganância dele foi transformada em generosidade. Aquele homem que vivia de olho no dinheiro dos outros, após o encontro verdadeiro e restaurador com o Senhor Jesus, não é mais movido pela ganância, agora ele é movido pela generosidade. E é justamente após essa transformação, é após essa declaração de Zaqueu, que Jesus revela a sua missão ali no Evangelho de Lucas. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. É de arrepiar esse tipo de coisa, não é? Porque o Senhor faz isso mesmo, Ele busca e salva o perdido. Gente que não vale nada. Gente que a gente manda para o inferno. Isso aí não vale nada, é um traste, é um vagabundo, é um ladrão. O Senhor se interessa por esse tipo de gente. O Filho do Homem veio buscar e veio salvar o perdido. Jesus veio para buscar e salvar o perdido e ordenou que a igreja faça a mesma coisa. Então, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Nós não temos o direito de desistirmos das pessoas. Me entendeu? Você e eu não temos o direito de desistirmos das pessoas, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Nós desistimos com muita facilidade das pessoas. Não é mesmo? Ah, desse aí, não quero mais saber. Eu lavo as minhas mãos.
Ah, esse aí não quer nada com nada. Deixa ele para lá. Você não tem o direito de desistir, porque o seu Senhor não desistiu de você. E Ele deseja que você não desista dos outros. Você deve pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Você recebeu poder do Espírito Santo para ser testemunha do Senhor, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esse aí é o texto de Lucas, lá no comecinho de Atos dos Apóstolos, por ocasião da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Um episódio lindo e de grande importância e significação teológica, a ascensão de Jesus. É nesse contexto que nós encontramos essa frase aí. Vocês receberão poder do Espírito Santo para serem testemunhas. O poder de Deus derramado em nós não tem como objetivo o nosso engrandecimento. Nossa, você viu fulano lá? Pô, o cara é cheio do poder de Deus, meu. Nossa, grandes sinais, grandes maravilhas, grandes coisas. O cara está ungido mesmo, o cara está no azeite. Já ouviu essa expressão? Está no azeite. É comum em círculos pentecostais, né? Está no azeite, o cara está ungido hoje. Nossa, vamos aplaudi-lo. Não! O poder de Deus é derramado em nós a fim de que sejamos testemunhas do Senhor Jesus. Então Deus quer nos revestir de poder a fim de pregarmos a palavra, a fim de anunciarmos o poder, a soberania do Senhor. Ok? Vamos lá. Prosseguindo. Olha lá. Mateus 9, 37 e 38. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande. Os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus une a ordem de orar com a ordem de realizar a sua obra. Somos orientados aqui pelo próprio Senhor Jesus a orarmos por aqueles que se dedicam à expansão do reino, ou seja, devemos orar pelos missionários, devemos orar pelos obreiros do Senhor que estão aí espalhados pela face da terra. Prosseguindo, gente, em terceiro lugar, vamos tratar sobre o poder da missão através da intercessão. Esses são tópicos previstos, sugeridos pelo autor da nossa lição. No verso 20, Jesus incluiu em sua intercessão sacerdotal, os discípulos daquela época e os discípulos do futuro. Jesus intercedeu por toda a igreja. Veja lá verso 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. É aquilo que foi comentado há pouco. Aqui em João 17 encontramos Jesus intercedendo por nós, discípulos que vieram 2000 anos depois. Jesus está sempre intercedendo pelos que creem. Jesus olha para o presente, ali, século I, e para o futuro, e intercede intencionalmente por nós. A intercessão, gente, é uma poderosa ferramenta para fortalecer a unidade da igreja e a eficácia de sua missão. Não existe igreja sem intercessão. Não existe missão sem intercessão. Precisamos orar, precisamos implorar a graça de Deus sobre aqueles que estão nos campos. Eu espero que você já tenha se atentado a essa informação. Mas no nosso boletim, na página 3, você encontra os nomes dos nossos missionários e os nomes de seus familiares. Por que essa informação aparece dominicalmente no boletim? Para você orar por eles. Senhor, abençoe o reverendo Gabriel, a sua esposa e seus filhos que estão lá no trabalho transcultural na Espanha. Senhor, abençoe o reverendo Henrique, a Gisele, abençoe o Dante, o Otto, e aí eu me esqueci do outro, que estão... Oi? Atos, é verdade. Eles estão trabalhando no Vietnã.
Nossa denominação tem um pastor, ele esteve aqui o ano passado, o reverendo Henrique Machado. Nós temos um missionário atuando lá no Vietnã. Precisamos orar por eles, implorar para que o bom Deus abençoe eles, sustente eles e abra oportunidades para a pregação da palavra. O apóstolo Paulo pedia as orações dos crentes nesse sentido. Ele implorava, olha, gente, intercedam por mim para que a oportunidade de pregar apareça. Nós precisamos fazer essa petição ao Senhor também. Ok? Vamos lá, prosseguindo. Em quarto lugar, unidade na missão. A missão da igreja é uma extensão do próprio propósito de Deus, que é o de reconciliar todas as coisas em Cristo. E aí, compartilho com vocês do texto precioso de Efésios 1:10. Tratando sobre a pessoa e obra de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, sob a inspiração do Espírito Santo, afirmou de fazer convergir nele, esse é o propósito de Deus, de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Na perspectiva da teologia reformada, a missão é sempre de Deus. Não é a igreja que tem a missão é de Deus. E o termo que se usa é missio Dei. Deus tem uma missão. Deus quer salvar aqueles que haverão de crer. A igreja é chamada a participar dessa missão, que é primeiramente do próprio Deus. Nós nos engajamos, nós devemos nos envolver com essa missão, mas considerando sempre que, em primeiro lugar, a missão é do próprio Deus. E se a missão é dele, ele cuida, ele zela para que seu objetivo seja alcançado. Sem a unidade, a missão se torna fragmentada e se torna enfraquecida. Nesse sentido, a unidade na missão é necessária por alguns motivos, quais sejam. Em primeiro lugar, a necessidade de unidade prática no envio, sustento e cuidado dos missionários. Então, os missionários precisam de sustento, não é? Pela graça do eterno Deus, essa comunidade tem se envolvido ativamente nos últimos anos no sustento de missionários. Significativa parte da nossa arrecadação é encaminhado para o trabalho missionário, cerca de 10% aproximadamente. E isso é bastante. Porque considere que outros 10% vão para a Tesouraria Nacional. E quase que todo esse valor arrecadado pela Tesouraria do Supremo Concílio é alocado nas suas agências missionárias. Ademais, também 4%, né, Zé, da nossa arrecadação é encaminhado para o presbitério de Indaiatuba. E a grande maioria desse recurso volta-se ao trabalho missionário. No presbitério de Indaiatuba, cerca de 60% da arrecadação é destinado ao trabalho missionário. O presbitério de Indaiatuba, pretendendo a organização de novas igrejas, estimula os conselhos ajudando no sustento do obreiro que é pastor de congregação, ou que é responsável por congregação. A gente chama isso daí de plano missionário. Atualmente, o presbitério de Indaiatuba tem 7 trabalhos que recebem esse aporte mensalmente. Ok? E nós precisamos nos envolver com o sustento de missionários, dedicar parte da nossa renda para apoiar um missionário, para adotar um missionário, para no final do ano mandar uma oferta lá boa e falar, olha, compra um presente para o menino. A 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, pastoreada pelo reverendo Jeremias Pereira, muita gente fala muito deles. Eu acho super legal, sou super encorajado pelo testemunho do reverendo Jeremias e pelo que Deus está fazendo através da comunidade dele. E eles têm um projeto muito bacana. No Natal, eles enviam cestas de Natal para os evangelistas da região do Nordeste, que às vezes vivem com poucos recursos, mas no Natal recebem lá um estímulo, dá para comprar um presentinho, outra coisa pouca, mas que para quem está lá do outro lado faz toda a diferença.
Então, deve haver unidade no povo de Deus a fim de que os missionários sejam devidamente sustentados. Tá? A desunião gera má gestão de recursos, sobrecarga emocional dos missionários e enfraquecimento do testemunho. Nós encontramos na Escritura diversos exemplos bíblicos da unidade na missão. Vamos lá. Isso daí, gente, o contexto é Paulo e Barnabé, é a igreja de Antioquia, tá? Veja lá, Atos 13, verso 3. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. A igreja de Antioquia discerniu, pelo Espírito Santo, que Deus desejava fazer uma obra através de Paulo e Barnabé. E o que eles fizeram? Não, a gente não quer abrir mão de Paulo e Barnabé. Eles são importantes para a gente aqui. A gente não vai negociar. Não, eles, compreendendo o que o Espírito Santo queria, puseram as mãos sobre os meninos e os despediram, os liberaram para o trabalho missionário. Então nós vemos aqui unidade na missão. Um outro texto, Filipenses capítulo 1, verso 5. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo rende graças a Deus pela cooperação dos crentes de Filipos. Paulo está dizendo, a missão não é só minha. A gente pensa em trabalho missionário no século I e quase que imediatamente nós associamos isso à figura de Paulo. Que Paulo foi um grande líder, que Paulo foi um bandeirante do cristianismo, que Paulo foi um grande desbravador, seguramente. Mas Paulo não fez nada sozinho. Tá? Ele não fez sozinho. Ele não bateu o escanteio e cabeceou. Não. O trabalho foi feito de forma comunitária, dessa forma que deve ser feito. Ok? Prosseguindo, o que mais? Olha lá, Efésios 4:3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, esses textos mostram a necessidade da unidade para a realização do trabalho missionário. Eu queria encaminhar a nossa reflexão aqui para o final, fazendo algumas aplicações. Em primeiro lugar, busque a unidade na sua igreja local. A petição do Senhor em relação a nós é para que nós fôssemos um. Então, nós devemos buscar a unidade onde o Senhor nos plantou. Não fique falando do outro, não. Não fique diminuindo o que o outro fez. Tá? Não fique tentando também se aparecer demais, ficar muito em evidência. Faça o seu bem feito. Busque a unidade na sua igreja local. Quando a raiz de amargura for identificada, peça para que o Senhor remova aquilo lá do seu coração. Não fique alimentando mágoa em relação a um irmãozinho seu, a uma irmãzinha sua que não. Não vale a pena, tá? Não vale a pena. Isso daí vai envenenando o coração, vai envenenando a nossa alma. E quanto mais a gente fala mal do outro, mais a gente fica triste e chateado. Criticar os outros subtrai a nossa energia. Sabotar os outros, o trabalho dos outros, isso não vai concorrer para o seu bem, isso vai prejudicá-lo, na verdade. Então, busque a unidade da sua igreja local. O que mais? Priorize a intercessão. Ficou a dica aí, né? Página 3 do boletim, os nomes dos missionários, os nomes dos filhos, o nome da esposa lá do missionário. Ore, interceda. Rogue a graça do Senhor sobre a vida desses irmãos que estão no campo missionário. Além disso, nós precisamos orar uns pelos outros.
nós precisamos interceder uns pelos outros. Eu peço as orações de vocês em relação a mim. E eu devo e preciso orar por vocês. E é nessa troca, nesse vai e vem abençoado, que nós somos fortalecidos, estimulados e encorajados. E outra, orou por fulano, fala para ele. Olha, eu orei por você. Não é gostoso isso? Você receber uma mensagem, ó, orei por você. Eu gosto muito de uma estratégia aqui do nosso pastor José Sena. Nós temos um presbítero emérito dessa igreja, que é um verdadeiro pastor de almas. Ele está lá trabalhando na plantação da igreja em Jarinu. Não é? E o Zé Sena, ele costuma fazer o seguinte, ele chega assim, ó, falei de você hoje, hein? Aí a pessoa, pô, tá fofocando, né? Falei de você com alguém hoje, hein? Aí a pessoa já fica, ué, mas como assim? Tá falando da minha vida aí? Explica melhor. Ele falou, eu orei por você hoje. Eu falei com o Todo-Poderoso sobre você. Eu fiz uma oração de intercessão pela sua vida. Eu acho isso tão bonitinho, tão bacana, né? E é uma coisa espontânea dele. Se eu querer imitar, fica forçado. Tem coisa que é bonito para os outros, não é? Tem coisa que é bonito nos outros. Eu me recordo quando era aspirante ao Sagrado Ministério. A gente teve um seminarista lá na Igreja Central, a Miriam deve se lembrar, a minha mãe, o Gustavo. E eu, assim, era encantado com o Gustavo, porque ele chamava todo mundo assim de querido e querida. Mas era bonito nele. Ele, ô meu querido, ô minha querida. Eu falei, pô, bacana isso daí. Começar a chamar os outros de querido e querida. Não deu muito certo. Pelo menos não naquela época. Eu era muito jovenzinho. Hoje já mudou alguma coisa, né? Então, assim, não é porque é bonito no outro que você precisa fazer também. Mas era legal, né? Esse exemplo do Zé Sena. Coisa linda. Fala aí, ó. É verdade, ó. Bem lembrado. É isso daí. Tanto o Zé Sena como a Beth precisam das nossas orações. A Beth é a esposa do Zé Sena, companheira dele, teve com ele lá no trabalho em Itupeva, teve com ele lá no trabalho do Almerim das Chaves e agora está com ele lá no trabalho em Jarinu. E ela está enfrentando uma situação muito difícil, ela foi diagnosticada com tumores, né, no útero, no ovário, ela está bastante abatida. O Zé Sena também tem um problema com o que mesmo, ó? Com a vesícula. Está enrolando lá, né? Eita. Então vamos orar por eles e também pela família. Eles estão atravessando lutas com a situação de saúde de outros membros da família. A luta chegou e chegou com força, não é? É curioso isso, como tem momentos da nossa vida onde as lutas vêm assim, num pacote só. Já aconteceu com você, Otaviano? Está tudo tranquilo e, de repente, é uma bomba atrás da outra, tipo Jó. Aliás, o livro de Jó, gente, foi escrito propositadamente. É uma estratégia literária aquilo lá, aquela abertura do livro de Jó. Um problema atrás do outro. Por quê? Porque na vida da gente, às vezes, isso acontece. É um problema atrás do outro. Ok? Então, vamos orar, vamos interceder. O que mais? Seja uma testemunha do Evangelho. Prega o Evangelho a tempo, fora de tempo. Envolvimento coletivo. A missão e responsabilidade de toda a igreja. O que mais? Comunicação constante. Já pensou em mandar uma mensagem para o missionário? Uma cartinha? É super encorajador uma coisa dessa. Tá? O que mais? Suporte mútuo. Igrejas podem cooperar entre si para enviar e sustentar obreiros. E é aquilo lá. Eu quero encerrar essa aula dizendo para vocês que a cooperação com vistas à pregação está no DNA do presbiterianismo jundiaiense. Tá?
A primeira pregação presbiteriana em Jundiaí aconteceu em 1867. Olha, 6, 7 anos após a chegada do reverendo Simonton, já tivemos pregação de presbiterianos aqui em Jundiaí. E os responsáveis pela pregação foram o reverendo Emanuel Pires e o presbítero William Pitt. Posteriormente, o presbítero William Pitt alcançou a ordenação, foi ordenado também ao Sagrado Ministério. Então veja lá, o primeiro testemunho dos presbiterianos em Jundiaí ocorreu, não foi um camarada só não, uma dupla. Tá? A igreja de Jundiaí foi organizada em 1951. Pouco tempo após a sua organização, o trabalho presbiteriano aqui na Vila Hortolândia começou. A dona Marilda pode dar um bonito e rico testemunho a respeito desse início do trabalho, né? Eu quero destacar uma coisa que você pode observar na saída do nosso trabalho. No nosso hall de entrada, você encontra um documento. É uma cópia digitalizada de um documento assinado na década de 60. Nesse documento, cerca de 9 irmãos se comprometeram a fazer doações mensalmente até que a Igreja Presbiteriana de Jundiaí tivesse condições de adquirir 2 lotes de terreno aqui na Vila Hortolândia. Então, o terreno onde a nossa igreja está hoje é resultado desses irmãos que assumiram o compromisso de cooperar com vistas à aquisição de um terreno. Então, você vai ver lá que o primeiro nome é do reverendo Antônio Marques da Fonseca Júnior. Foi no pastorado dele que o presbiterianismo em Jundiaí teve condições de se organizar. Tá? O reverendo Antônio Marques foi uma figura muito expressiva no presbiterianismo brasileiro. Entretanto, no final da sua vida, ele não pertencia mais à IPB. Ele fez parte da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, a nova denominação que surgiu no finalzinho da década de 70. Tratava-se de um grupo que resistiu especialmente à liderança do reverendo Boanerges Ribeiro. E a nossa região aqui de Jundiaí esteve no centro disso daí. Tanto que o presbitério de Jundiaí, que existia na época, ficou com a nova denominação. Ainda existe o presbitério de Jundiaí, mas não mais ligado à Igreja Presbiteriana do Brasil. Tá? Por que eu estou falando tudo isso? Por causa do reverendo Antônio Marques da Fonseca, também chamado de o homem de 3 séculos. Por quê? Ele nasceu em 1899 e faleceu em 2003. Ele viveu 104 anos. Né? Então, homem de 3 séculos, porque ele viveu, né, nos séculos 18, 19 e 20. É isso mesmo? Acho que sim, né? Acho que sim. 19, 20 e 21. Me corrigi a tempo. Tá? Então, veja só que bonito testemunho de irmãos que colaboraram para que o evangelho fosse pregado. Agora, novamente, ali em Jarinu, né, uma cooperação de igrejas, de conselhos, os trabalhos nas congregações, né, é resultado da unidade, da bênção do Senhor sobre nós. Oi, fala, dona Marilda. Sim. É mesmo, dona Marilda? Bem aqui? Olha só, que coisa, né? Que coisa. Olha só, que bonito testemunho. É mesmo, dona Marilda. Que bonito testemunho. E nós, uma mini chácara. E nós louvamos a Deus pelo trabalho, pelo labor, pela fidelidade daqueles que nos antecederam. A nossa memória não pode ser curta, gente. Precisamos render graças a Deus pelo que Ele fez através de seus servos no passado. É isso. Então, esses irmãos não consumiram apenas, eles investiram no futuro. Agora é a nossa vez. A gente não pode apenas consumir o presente, nós precisamos construir o futuro. Ok? Então, que o bom Deus abençoe e sustente a todos. Vamos orar? Se levante, por favor.
Senhor querido, nós te louvamos, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Nós imploramos, ó Deus, a tua bênção sobre nós. Nós aprendemos nessa manhã a respeito da importância da unidade no trabalho missionário, e nós imploramos, ó Deus, para que o Senhor nos encontre unidos, fiéis ao Senhor, e que juntos possamos dar testemunho do Evangelho às nações. Ó Deus, abençoe os missionários que nós apoiamos e que possamos, com a tua graça, apoiar ainda muitos outros. Nós suplicamos, ó Deus, que o Senhor prospere o trabalho das nossas congregações. Intercedemos pela nossa congregação do Almerinda Chaves, por Jarinu, intercedemos agora pelas congregações do nosso presbitério. Ó Deus, que a tua bênção repouse sobre nós. Abençoe esse dia. Ajuda, ó Deus, os cansados, alivia aqueles que estão sofrendo, aumenta a fé daqueles que estão fragilizados, enfim, que a tua bênção repouse sobre nós. É a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Deus abençoe e fortaleça a todos.